Olá, gente, oitavo ano, português. Hoje a gente vai trabalhar crase, né? Não é um assunto tão desconhecido, porque vocês já viram que eu falei um pouquinho sobre esse acento aqui, ó. Esse acento, que é o contrário do acento agudo, ele se chama um acento grave, e ele é um acento, e vai parecer que é um acento, né? E ele é um acento sem som. Inclusive, gente, se eu fizer isso, a gente não vê diferença, A e A, tá bom? Pronto. Outra coisa importante que eu lembro que quando eu falei sobre crase, sobre essa regra geral de crase, foi vocês perceberem que o termo anterior exige a preposição. Então, peraí, professora, volte aí um pouquinho daquela aula de crase e regra geral. A crase, gente, é a fusão, ou seja, a junção de dois elementos idênticos. Quais são esses dois elementos, gente? O a, que é a preposição, mais o a, que é artigo. Preposição, artigo. Esse termo aqui, que é a preposição, ele é exigido ou não pelo termo anterior. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o verbo ir, que a gente fala o tempo todo, né? Vou à praia, vou ao cinema, vou à lanchonete, vou à padaria, né? Então, o verbo ir exige a preposição a. Então, irei à praia. Então, esse a, gente, tem crase. Por quê? Porque eu estou juntando a preposição que o verbo exige mais a palavra feminina. Então, eu tenho a mais a aqui, não é? Aqui por trás, né? Então, eu tenho a crase. Professora, diga um outro exemplo que eu uso, que a gente coloca, que a gente tem a letrinha A, mas o termo anterior não exige a preposição. Por exemplo, o verbo comprar. Mamãe, ó, comprou a boneca. Um exemplo como esse, gente, a gente não vai usar a crase. Por quê, professora? Se boneca é uma palavra feminina. O que a gente tem essa ideia de regra geral? Que a preposição vai se unir com o termo feminino. Então, há quem pense que toda vez que o a estiver diante de uma palavra feminina, sempre vai usar crase. E não é verdade, nós temos aqui a comprovação. Então, quando eu digo mamãe comprou a boneca, aí eu me lembro das regrinhas de transitividade verbal e eu vou fazer o seguinte. Quem compra algo, nós temos aqui o verbo VTD, ele comprou o que, gente? A boneca. Esse aqui é somente artigo. E vocês acham que para ter crase só pode ter o artigo? Não, tem que ter essa fusão, esses dois elementos. O verbo não exige a preposição, o termo anterior, certo? Então, tome muito cuidado com esse termo anterior. Pode ser um verbo, pode ser um substantivo, ok? Bom, mas vamos ver aqui outras regrinhas que vocês vão estudar. Eu trouxe uma tirinha para a gente ver alguns casos já de algumas regras, né? Letra A, aonde você vai? À praia. Olha lá que ele usou a praia, gente, ó. Aqui o a praia, tá vendo? Ele usou, é porque, não sei na visão de vocês, na minha visão, tá bem clarinho, né? Mas vejam só, esse a ali está com crase. Ali, ó, deixa eu botar aqui mais forte. Está com crase. Mas sabe por quê? Porque o verbo ir está exigindo a preposição mais a palavra feminina, ok? Aí vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. Aí, a crase me quer à meia-noite. Nós vamos ver alguns casos que são chamados de casos obrigatórios. O que é que vocês vão ver? Existem os casos que devemos usar, os obrigatórios. Eu tenho que usar, não importa o que eu penso
Não importa se uniu preposição mais artigo. Por exemplo, à medida que esse a do termo da locução conjuntiva, à medida que sempre tem crase. Não importa onde estiver, tem crase. A proporção que é outra locução conjuntiva, sempre tem crase. Aí nós temos aí locuções prepositivas femininas, sempre tem crase, que são chamados os casos obrigatórios. A gramática também diz que há casos que não são obrigatórios, que a gente não usa a crase. Então, há os casos que a gente usa, há casos que não se usa, e há casos, vocês vão ver, que são chamados de facultativos. O que é um caso facultativo, gente? Que a gente usa a expressão optativo, né? De opção. Então, eu escolho, eu uso se eu quiser. Aí tem que ter um cuidado, sabe por quê, gente? Esse eu uso se eu quiser, ainda assim eu preciso saber da regra. Então, alguns casos ali, depois vocês vão ver, né, que são obrigatórios, né? Aí lá no finalzinho diz assim, às vezes, o às vezes aparece com crase. É ali, ó. E aí, quando eu digo às vezes, sempre, né, eu tenho ali aquele termo que está indicando uma circunstância e é um termo feminino, usa crase, certo? Esse aquecimento global, não vou ler, né, uma expressão inadequada, mas tem aqui. Também pudera, você só assiste tela quente, temperatura máxima. Veja ali, gente, aquele contexto do assistir, que lá quando vocês estiverem no 9º ano, vocês vão perceber, quando estudar mais essa regrinha, que aquele assistir deveria estar sendo acompanhado, né, acompanhar, né, a letrinha A, que é a preposição, porque quem assiste, assiste a. Então, quando ele assiste a tela quente, que é um programa, né, de TV, às segundas-feiras, aí assistir a tela quente, então esse a deveria ter crase, porque o verbo assistir existe, tá bom? Bom, aí eu venho e faço o conceito, que vocês já trabalharam, já trabalhou com o conceito, e vem agora os casos em que ocorre. Eu já falei muito sobre o caso que ocorre, que é diante, que é aquele que é o básico, diante da palavra feminina. Se eu troco aqui, irei à praia, a pé, eu posso acrescentar aqui, gente, ó, irei à praia a pé, será que eu coloco crase nesse A antes de pé? Não, professora, porque pé é uma palavra masculina, é o pé, tá bom? Se eu colocar aqui, ao invés de uma palavra feminina, praia, colocar shopping, eu tenho irei, ó, é porque o quadro já está com muita informação, né? Deixa eu apagar. Então, quando eu coloco assim, ó, gente, irei ao shopping, tá? Esse irei de ideia de movimento exige a preposição a, né? Irei a, né? Então, irei ao shopping, ó, ao shopping. Nesse final de semana, eu tenho um ao. Por quê, professora? Porque eu tenho um a mais ó. Certo, gente? Então, a gente vai fazendo essas análises da situação. Então, ok, diante de palavra feminina, essa regra vocês não vão errar. Agora, vejam só, uma coisa importante. Não é só olhar a palavra feminina. Eu tenho que verificar se o termo anterior exige a preposição. Olha, o verbo levar mesmo, que agora lembrei, né? Vou levar, levarei a roupa, levarei a roupa, tá? Quem leva, leva algo. Continua sem crase. Aqui é uma palavra feminina, então cuidado com o que está escrito ali. Diante de palavra feminina, então eu venho aqui, tome a crase. De jeito nenhum, gente, tem que olhar o termo anterior. Bom, quando ele coloca a moda de, tá? É uma expressão que é muito utilizada. Não o termo em si, a moda de é uma locução prepositiva feminina.
muito utilizada nos livros, tá certo, gente? Que agora a gente vai utilizar. Vocês não acharam estranho, não? Usava os sapatos a Luís XV. Professora, a crase. Se eu botava aqui. Deixa eu colocar aqui. A Luís. Qual é esse Luís, gente? 15. Pode ser qualquer Luís, né? Luís 15. Vejam só. Você vê uma frase dessa, acha que está errada, né? Aqui, no caso, né? Na crase. Está errado, professora. Oxente. A senhora explicou que só pode ter a crase quando eu tenho o verbo, o termo anterior, existe preposição, mas a palavra feminina, aqui não tem nem palavra feminina e nem o termo anterior exige a preposição. Quem usa, usa algo. Acabou. Mas é um caso obrigatório. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, uma expressão que está por trás disso. Ele usava sapatos, eu esqueci a palavra sapatos, não foi, gente? Usava sapatos à moda. É porque ninguém usa essa expressão, vamos ser sinceros, a gente usa o modelo, né? A moda, aquele moda, o termo moda, está na moda, o modelo, né? O top, enfim, a gente utiliza várias expressões, menos esse a moda de, né? Então, esse a moda de Luís XV, essa expressão a moda de, quando a gente consegue encaixar, é uma locução prepositiva. Certo, gente? Aí tem aqui, o menino resolveu vestir-se a Fidel Castro. Então, esse a moda de está por trás. Aqui, pronto, ficou mais próximo da nossa realidade. O jogador fez um gol à moda de Pelé. Esse a moda de Pelé é do jeito que Pelé fazia gol. Tá bom, gente? Na indicação de horas, né? Acordei. Observe que se eu tenho casos obrigatórios, não importa o termo anterior, certo? Quem chega, chega. Quem acorda, acorda. Se a gente for quem sai, sai. Aí isso quer dizer o quê, professora? Que eu não vou mais analisar o termo anterior. Eu vou estudar a regra, encaixar a regra, gente. Tá bom? Então, quando indica horas, coloco o crase. Certo? Aí eu coloquei algumas, a gente aos poucos, né, durante tanto esse percurso quanto nos próximos anos, vocês vão se aprofundar mais, usar mais. Eu trouxe algumas locuções prepositivas, sabe, estão misturadas, viu, gente? Isso aqui é uma tabela que tem locução prepositiva, certo? Tem locução prepositiva, quais são as prepositivas? Aqui termina com de, olha lá, a exceção de, a frente de, a sombra de, são locuções prepositivas femininas, tá? A procura de, porque o de está aqui omitido, comido. Tem ali as duas expressões, as duas locuções conjuntivas, quais são? A proporção que e a medida que são conjuntivas. E as demais são locuções adverbiais, que a gente usa muito, não é? Quem nunca falou entre a esquerda? Inclusive, se a gente seguir, eu estava essa semana usando o MEPS, então a curva acentuada à esquerda. Então, essa curva acentuada, né? O termo anterior não exige a preposição, mas ela estava usando, a mocinha lá que fala, né? Do MEPS. Ela estava usando esse à esquerda e à direita, com certeza, se fosse escrito, estaria com a frase, tá bom, gente? Então, a gente utiliza muito à noite, né, à tarde, né, às vezes, às pressas, no entanto, que indique circunstância, tá bom? Bom, aí vem nome de lugar, tá? Esse nome de lugar é facilzinho da gente encaixar. Eu vou colocar dois exemplos suficientes, tá bom? Para não ficar também muito extensa a aula. Vocês têm essa tabela, inclusive, na gramática de vocês. Aqui eu estou trazendo para vocês visualizarem. Então, fui a Aracaju. Ok? Fui a Aracaju, estou em Aracaju, né, gente? Vou colocar... Fui a Paris, tá? Colocar, será que aqui eu vou colocar crase? Essa é a pergunta, né? Fui a Paris. Deixa eu ver.
deixa eu pegar aqui uma cola, né? Fui à Grécia. Vou botar aqui. Eu coloquei lugares fora, não foi, gente? Ó, fui à Grécia. E aí a pergunta é o seguinte, quando usar crase? Tá? Quando a gente fala da nossa própria cidade, Aracaju, né? Você está fora, voltei de Aracaju, né? Fui a Aracaju. Aí vocês podem encaixar. Então eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Quando fui a Paris, voltei de Paris. Então quando eu conseguir encaixar o voltei de, essa dica aqui não é minha, não. Essa dica é a dica da própria gramática, né? Eu não gosto muito de dica, mas isso aqui ficou fácil encaixar. Então, voltei de Paris, encaixei apenas o de, não tem crase. Agora, voltei da Grécia, é como se me dissesse que existe aqui a preposição de mais a. Então, aqui tem crase. Então, fui a Aracaju, voltei de Aracaju. Fui a Manaus, voltei de Manaus, tá? Fui a Pernambuco, voltei de Pernambuco. E eu estou tentando lembrar um lugar que seja feminino. Perceberam que tem que ser um termo feminino para exigir aqui a preposição mais artigo, né? Bom, diante dos pronomes demonstrativos, desde que o termo anterior exija a preposição, esses casos mais específicos a gente vai trabalhar futuramente. Os casos que não ocorrem, porque tá alto aqui, mas ó, que não ocorre. Pronto. Gente, se a gente viu que diante de termo feminino, que eu já apaguei, mas vocês têm no caderno, diante de termo feminino usa a crase, é porque diante do masculino não se usa. Eu tenho cavalo masculino, pé masculino, ferro, então não coloco a crase, tá bom? Verbos no infinitivo, que são aqueles terminados em R. Então, diante de verbo, não se usa a crase, ok? Diante da maioria dos pronomes, ó. Ela, pronome pessoal do caso reto, pronome indefinido, pronome pessoal de tratamento, me fugiu, gente. Tratamento também, observe que não tem crase, tá? E os casos facultativos que tá ali. Deixa eu pegar aqui a apagadone, que está ali circulado. Gente, facultativo, escreva do lado aí. O facultativo é aquele que eu uso se eu quiser. Tá? Normalmente a gente vê os casos facultativos, as pessoas ainda usando. Mas tem que saber, né? Então, quando eu diga a sua irmã, eu tenho um pronome possessivo feminino. Então, quando eu uso o pronome possessivo feminino, eu uso se eu quiser. Tá? Diante de nome feminino também. Tem lá em cima, né, gente? Só estou mostrando, tá? E o até, que é até a praia, quando eu uso até, a expressão, né? A expressão. Bom, a gente encerra, né? Observe que eu dei muita ênfase à regra geral, porque, na verdade, gente, nesse momento é bom que vocês entendam como ocorre essa fusão. As regrinhas, aos poucos a gente vai amadurecendo, certo? Façam as atividades da gramática e até o nosso plantão. Você está bocejando, Newton? Na minha